Boa noite a todos e a todas. Aqui estamos, mais uma vez, reunidos virtualmente para mais uma palestra virtual. Hoje é a palestra de número 60, 60ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Um marco desse momento difícil que a humanidade está passando, onde se fez necessário a utilização de novas técnicas de comunicação entre nós encarnados. Muito bom estarmos aqui reunidos virtualmente, graças a essas novas ferramentas de comunicação que ganharam uma nova dimensão devido à pandemia. Mas vamos iniciar a nossa palestra da noite de hoje, pedindo ao nosso irmão Fernando Guimarães para fazer a prece inicial. Deus, Pai de infinita misericórdia, Jesus, divino Mestre amado, mais uma vez estamos aqui em seu nome, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, para que possamos, através desta ferramenta, fazer o nosso trabalho de amor e de caridade ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que ilumine a nossa palestrante dessa noite de hoje, a nossa irmã Leidiane. Nós estamos muito felizes com a tua presença, Leidiane, muito felizes mesmo, porque você é uma pessoa muito amorosa, muito legal, e a gente ama você de coração. Então, que Deus te abençoe, e fico muito feliz de ter reencontrado todos os nossos irmãos do Caminhando para Jesus. Estamos aí juntos, vamos continuar juntos, sempre agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarefa maravilhosa do aprendizado do nosso Senhor Jesus Cristo, através dessa ferramenta maravilhosa que foi encontrada para que possamos reunir mais a nossa comunicação com os irmãos que aqui estão, né? É uma ferramenta maravilhosa, porque não temos outro jeito. O jeito que foi encontrado foi exatamente isso, da gente estar se comunicando, fazendo essa tarefa, para que possamos seguir em frente o nosso trabalho de renovação, reforma moral e reforma íntima. Então, que Deus abençoe, muita luz, muita paz para todos. E fico muito agradecido pelo convite. Muita paz. Paz. Com essa prece, então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, a Jesus, nosso querido irmão e mestre, da espiritualidade amiga da nossa casa, o Caminhando para Jesus, e da nossa co-irmã, o Centro Espírita Jesus no Lar, do qual Leidiane faz parte, e que amorosamente recebeu o convite e está participando conosco, compartilhando seu conhecimento na noite de hoje, aqui no Caminhando para Jesus. A nossa irmã, ela fará uma palestra com um tema, a paciência. Tema importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de turbulência, que assolam todos nós, e que muitos se esquecem de usar dessa coisa maravilhosa que nós possuímos e que muitas vezes desprezamos, que é exatamente a paciência. É com você, Leidiane. Uma boa palestra, e que Jesus e a espiritualidade amiga te iluminem nessa palestra que temos certeza será maravilhosa. Muito obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui nessa casa de amor e carinho, Centro Espírita Caminhando para Jesus. Agradeço o convite e trazemos de todos os trabalhadores do Núcleo Espírita Jesus no Lar um fraterno abraço e todo o nosso carinho e agradecimento pela noite de hoje. Mas iremos refletir hoje com relação a um tema que muito nos cativa, que é exatamente a paciência. E, como bem foi dito, principalmente nesses momentos onde nós precisamos ter essa convicção que nós não vivemos com o que queremos, vivemos com o que precisamos. E é nesse contexto que a paciência vem a nos dar a convicção e a certeza que iremos vencer e que estamos todos juntos com a moral, as palavras e os exemplos do Mestre Jesus, exatamente para irmos em busca de nossa evolução. Então, eu vou aqui agora compartilhar com vocês
o material para a gente iniciar, tá certo? As nossas reflexões à luz da doutrina espírita com relação exatamente à paciência. E nós, principalmente, que estamos, que despertamos para a essência do ser, onde chegamos aqui na encarnação com a bagagem que temos e precisamos cada vez mais melhorarmos e evoluirmos. E as dificuldades, elas vêm exatamente para nos proporcionar esse ponto de crescimento. E precisamos ter a vontade e o nosso querer muito forte para que dias melhores surjam em nossas vidas e a gente tenha exatamente a verdadeira propriedade em nós. Então, falarmos de paciência é muito importante porque nos faz refletir do que estamos fazendo aqui e que como estamos vivendo os nossos dias. Então, a paciência, ela está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7. E eu quero ler aqui para vocês, quando ele nos diz o seguinte, o nosso codificador. A paciência, capítulo 9, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. A outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais misericordiosa. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para porem em prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes o Cristo como vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Avre, 1862. Então, na sabedoria do Evangelho, ele vem exatamente a nos alertar e a nos lembrar, quando ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, sede paciente. E ele vem nos lembrar isso e fazer com que tenhamos essa convicção, que é com a dor, onde a gente acelera um pouco a nossa evolução moral. O Evangelho ele vem mais forte e nos diz a caridade da paciência, que é justamente igual ao perdão. É uma caridade mais forte, porque ter paciência vem de nós, vem da gente. Isso nos transforma para pessoas melhores. Ele vem e nos diz a caridade com o nosso próximo, pois ele vem testar nossos sofrimentos e provar a nossa paciência. Então, ficamos a refletir que muitas vezes, quando aqui chegamos, com a bagagem, nós também trazemos gravados em nós os nossos afetos e os nossos desafetos. As pessoas que amamos, e vamos dizer assim, não vamos dizer que odiamos, que é forte, vamos dizer que ficamos desconfortáveis com a presença dessa pessoa ao nosso lado. Isso vem em nós, mas o que é que Deus faz? Ele nos mistura, todos nós, juntinhos, para que um possa ajudar o outro a melhorar. E essa vontade que a gente tem de crescer é muito forte quando a gente encontra as pessoas que amamos, porque ficamos felizes que estamos com ela.
ficamos felizes porque ela está perto de nós. Então, nos sentimos bem. Ao contrário, quando nos encontramos com a pessoa que nos machuca, que nos tira a paciência, nos trata com uma certa indiferença, com um tom de arrogância, esse daí é que está colocando mais ainda à prova a nossa paciência. É por isso que o Evangelho vem com sua sabedoria e diz que exatamente a caridade dá paciência. É quando a gente perdoa e a gente diz assim, vamos em frente, que tudo vai dar certo. Quando mudamos até o nosso tom de voz diante daquela pessoa que tira o nosso equilíbrio, aquela pessoa que tem uma facilidade muito grande de transformar assim, o nosso dia em um momento de desconforto. Mas precisamos viver assim, porque o nosso próximo, ele vem testar exatamente a nossa paciência. O Evangelho vem e diz assim, precisamos de olhos de ver. Porque, em muitas vezes, nós sofremos mais ainda, porque colocamos na nossa própria visão, no nosso próprio olhar, a nossa própria mãozinha. E não conseguimos enxergar porque nós não estamos querendo. A doutrina espírita vem nos esclarecer e fazer com que tenhamos a coragem de tirar essas mãos e precisamos de olhos de ver. Não podemos mais perder tempo, porque é muito rápido. Observe, já estamos no dia em outubro. Já estamos aqui. O tempo passando, daqui a pouco a gente chega no Natal e daqui a pouco o Ano Novo e o ano encerrou. Então veja como passa rápido. Nós precisamos enxergar as coisas boas, precisamos enxergar o que as pessoas têm de bem, o que as pessoas têm de bom, para que a gente possa vencer isso e sermos pacientes com eles. Aí ele vem e diz assim no Evangelho, se observarmos que os deveres, as consolações e as compensações, elas são fortes, que os momentos de angústia e de tristeza que nós temos, eles são pequenininhos com relação às bênçãos que recebemos de Deus. Então, precisamos ter esse olhar para tudo que estamos recebendo e que pensarmos assim, todos os dias quando acordarmos. Jesus, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por estar vivo. Obrigada, Jesus, pela minha nova caminhada do dia, a oportunidade de crescer e de evoluir. Então, quando a gente busca olhos de ver, é justamente isso. Em tudo que acontecer, ver algo positivo. Mas é porque os caminhos de Deus, eles são, muitas vezes, a gente não compreende. A gente não compreende o que é necessário a gente viver. E muitas vezes, quando a gente sofre, a gente pensa que está tudo no fim, está tudo com muita angústia, está tudo com muita tristeza, mas em muitas vezes nas nossas vidas, o dia ele precisa se desarrumar para que sejam colocadas as coisas nos seus devidos lugares. Então, quando o caos acontecer na nossa vida e tivermos tristes e angustiados, impacientes, tristes, chorando, vamos dizer assim, Deus, meu Pai, tudo vai melhorar, porque eu sei que tu estás comigo. Então, precisamos dessa fé. E é como se diz assim, aí vem, o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Muitas vezes nos fixamos muito no problema, porque pensamos que ele não tem fim. E a gente está fazendo isso na solução. Então, não estamos nos oportunizando o tempo, não estamos exercitando a nossa paciência, porque entre o pedir e o obter, nós temos um intervalo de tempo. E esse intervalo de tempo é justamente aquele que precisamos para crescer. E a gente torna o problema um caos, e muitas vezes ele não é. Não temos paciência de esperar e de tentar resolver. Observe essa imagem, como é interessante. Tem um rapaz levando numa bicicleta um volume imenso. Então a gente fica, coitado, ele está com esse volume todo. Coitado, como é que ele está conseguindo? Isso é um problema muito grande, é um desespero. Observem, são depósitos de isopor e eles estão vazios. Então, ele não está tendo problema. A nossa visão, muitas vezes, é que a gente pensa que o nosso problema é o maior de todos,
é aquele que vai atingir tudo na gente, toda a nossa vida. Então, isso daqui, ó, se você olhar como está dizendo aqui, olhar para o alto, do que quando se curva para a terra fronte. Quando o problema chegar, vamos ter paciência e levantar o nosso rostinho. Vamos confiar que vai ter a solução. E que muitas vezes ele não é desse tamanho, ele não é desse peso, ele é bem menor do que imaginamos. Então, o Evangelho vem com essa mensagem maravilhosa e que nos faz refletir. O que precisamos fazer? Como vamos fazer? O que precisamos reagir? E isso precisamos exatamente da paciência. E observe que muitas vezes não temos paciência conosco, quanto mais com o próximo. Muitas vezes a gente fica reclamando de tudo, porque não está dando certo, e eu não quero, eu não estou conseguindo, e pronto, então a gente bloqueia. E se observarmos quantas bênçãos recebemos, isso daí vai fazer com que tenhamos exatamente a calma, muita calma, que tudo vai ter a solução. Os caminhos de Deus, eles são traçados e a gente precisa compreender que tudo vem para o nosso bem. Ele não nos colocou aqui para tristeza, angústia, depressão, raiva, orgulho, vaidade, não. Deus nos colocou aqui para sermos felizes, para tratarmos as pessoas com amor e para crescermos. Para quando retornarmos ao mundo espiritual, e lá, quando chegarmos, olharmos assim, Jesus, olha, estou aqui, então eu melhorei um pouquinho. E agora? Como é que eu faço? É isso que a gente tem que tentar em nós, pelo exercício do dia a dia. E agora? E a nossa paciência diária? Sim, Leidiana, a gente leu o Evangelho, a gente observou que tem os deveres, mas nós temos as consolações, e a paciência é uma caridade que precisamos fazer, e que isso vai melhorar. Então, e agora? No nosso dia a dia, o que é que a doutrina espírita nos ajuda? Como é que a gente vai colocar em prática? Como é que a gente vai dizer assim, eu achei uma palestra de como eu ter paciente. Então, eu vou ficar fortalecida, eu tenho certeza. Eu vou ter calma, eu vou vencer as minhas dificuldades. E eu vou esperar, na fé, que tudo tem o seu tempo correto. Então, nós temos esse material, pegamos para vocês, que é justamente esse CD de episódios diários de Joana de Ângeles pelo Espírito, do Espírito Joana de Ângeles pelo médium Divaldo Pereira Francos. E tem um textinho que é justamente Serenidade Sempre. Eu vou passar aqui para vocês um áudio onde nós vamos, certo? Observar o texto. Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social,
Sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constitua em teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Vamos agora refletir sobre esse texto maravilhoso de Joana de Ângeles. Ela vem nos explicar o seguinte, veja só. Precisamos da boa convivência. Mas essa boa convivência, ela não pode ser somente nas instituições espíritas que fazemos parte. Precisamos de uma convivência boa na família, na sociedade e na instituição. Precisamos ter amor e carinho com aquelas pessoas que chegam na instituição precisando de ajuda onde trabalhamos com atendimento fraterno. Mas precisamos também termos amor e carinho com os nossos familiares. Precisamos também termos amor e carinho com aquele que está conosco lá no nosso ambiente de trabalho. Por quê? Aprendemos, escutamos, absorvemos o que é dito na instituição, nos cursos que fazemos. Entretanto, a prática, ela tem que estar em nosso dia a dia. E vamos dizer assim, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto e segundo a segundo. Ou seja, todo o tempo. Precisamos dar o testemunho que nós estamos melhorando. Então, essa boa convivência, ela vem de uma serenidade nossa. Porque as pessoas, elas são carentes, precisam de ajuda. E muitas vezes elas estão perturbadas e nos procuram. E muitas vezes elas nos procuram e nos machucam a forma que nos procuram. E muitas vezes não temos paciência com elas. Mas, como eu já falei, Deus nos une todos. Nós vivemos exatamente com as pessoas certas. O nosso convívio é exatamente com aquela pessoa certa. E é muito bom essa prática da paciência no nosso contexto familiar. É onde precisamos mais ainda darmos o nosso testemunho. Porque na família a gente não tem assim, vamos dizer, o verniz social. Aquele por favor, aquele obrigado, aquele com licença, que gentileza. A gente põe e fala, sai daí que eu quero passar. Me dá aí. Preciso disso. Não estou aguentando. Então, isso tudo a gente faz com os nossos familiares e esquecemos de cuidar do próximo, aquele que é mais próximo de nós, que é exatamente aqueles que estão conosco em nosso dia a dia. Então, termos paciência com as pessoas de casa, termos paciência com o esposo, com a esposa, com os filhos, ele faz parte de nossa convivência. Aí a gente está aplicando o que a gente está aprendendo na doutrina espírita. Porque a mensagem do Cristo, a imagem do Cristo em nossa vida, ela não é para ficar só presa assim como a gente põe na parede longe de nós, não. O Cristo, ele está vivo. Ele está aqui em mim. E observe que, para escutar uma palavra, uma palestra dessa de paciência, a que mais precisa sou eu. Porque aqui está mais pertinho, o ouvido mais pertinho da minha voz, sou eu que está aqui. Então, nós sabemos exatamente o momento onde erramos, onde precisamos ter a devida paciência. E muitas vezes não conseguimos, porque erramos. Então, na hora que tiver algo muito descontrolado, respira um pouquinho, faz uma prece mental. Não precisa fazer e a pessoa ver que a gente está orando, porque muitas vezes isso até agride quem está perto, que não compreende. Mas faz, Jesus, me ajude. Para um pouquinho, faz uma leitura, um evangelho, e isso vai transformando a gente. Então, essa boa convivência é fundamental, porque o esforço das pessoas é passo a passo. Cada pessoa tem o seu nível de velocidade. Cada um vai subir esse degrauzinho de acordo com a capacidade que tem. Mas Deus, ele junta todo mundo.
Não estamos aqui para brincar, não estamos aqui para sermos só participantes, não. Estamos no estágio de evolução, a gente tem que sair daqui melhor. Então, muitas vezes, aquela pessoa, o nosso familiar que não está nos compreendendo, então vamos ter paciência. E chega uma hora que a gente insiste tanto, que a gente se torna uma pessoa chata. Então, a gente fala o seguinte, vamos trabalhar o coração. Vamos pedir Jesus que essa pessoa tenha paciência. Jesus, eu vou fazer agora um Pai Nosso, vou oferecer a essa pessoa, para que ela compreenda o que nós precisamos, todos nós compreender. A tua mensagem, Jesus. Agora, a gente tem que compreender que, assim como ela, nós também temos a nossa velocidade. Então, com isso, a gente vai se esforçando e tornando o ambiente mais harmonioso possível. Porque muitas vezes vacilamos. Veja o que é que acontece. O céu e o inferno, ele vem e nos alerta o seguinte, olha, o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Mas, como são livres, trabalham no adiantamento com maior ou menor atividade. Com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a sua própria felicidade. Somos nós os construtores de nossos dias. O que vamos viver no futuro é o que nós estamos fazendo hoje. E o livro O Céu e o Inferno, ele vem nos dar justamente isso, ó, segundo a sua própria vontade. Ah, Lady Jane, mas esse negócio assim de vontade tem que ser natural. Sim, tem que ser natural e com vontade mesmo, espontâneo. Mas precisamos nós nos disciplinar. E se você sabe que está fazendo algo errado, tem que se modificar mesmo. Muitas vezes a gente vem para aqui para tentar fazer com que o que estamos fazendo, o que é forte em nós, que são exatamente os nossos hábitos, o que a gente sabe que é ruim, a gente tem que tirar. E isso é um processo de disciplina. Se eu sei que não estou bem, então eu vou dizer o seguinte, todo dia eu vou ler um parágrafo do Evangelho, eu quero ver se eu não melhoro. Todo dia eu vou fazer um Pai Nosso, vou acordar e vou agradecer a Jesus. Então, a gente tem a sintonia. A gente se esforça e busca essa sintonia. É isso que nos faz melhorar. Porque somos exemplos, precisamos dar o exemplo do Cristo em nós. E a nossa rotina, ela tem que ser modificada. Porque muitas vezes tratamos as pessoas com arrogância, não temos paciência, muitas vezes somos aquele que, quando alguém fala alto, a gente fala mais alto ainda. Muitas vezes nem o amor treinamos com a pessoa que precisamos fazer isso. Então, no Céu e Inferno é muito claro quando ele diz, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e sua própria felicidade. Um grande alerta da codificação. Aí ele vem e nos diz assim, são os nossos desafios superados. E um dos desafios superados mais fortes que a gente precisa superar é o nosso mau humor. Tem gente que acorda pela manhã e não consegue nem dar um sorriso, já vai, tudo bem, não dorme bem, mas vamos em frente. Não. Porque quando acordamos, nós escolhemos esse humor, esse oi, bom dia. Tão bom, minha gente. A gente, quando acordar, uma pessoa dá um sorriso, tudo bom, dorme bem, se dormir, tudo bem. Ou então você, um café da manhã, na família, chegar no trabalho sorrindo, conversar com as pessoas, ou então, já que a gente está nesse período de pandemia, mandar as mensagens de bom dia, de bom humor, porque nós que escolhemos isso. Então, nós escolhemos ou sermos esse, lembram? Que é zangado lá dos 7 anões, lá de nossa infância, ou sermos esse, que é feliz. A escolha de quem seremos depende de nós. A gente que tem que reagir e dizer assim, eu vou melhorar, eu vou ser melhor, eu vou ter paciência com as pessoas. Então, são os nossos desafios que precisamos superar. E ele vem exatamente, essa opção de ser zangado ou ser feliz, ele vem nesse ciclo da raiva. Olha, a irritação controlada, está lá no texto do Ana de Anjos. Precisamos controlar a nossa irritação. Veja se não é assim que acontece quando alguém nos irrita. Vem uma pessoa, a primeira fase, o evento provocativo.
A pessoa falou em nós algo que não gostamos. E ela sabe que aquilo que ela vai falar vai nos machucar. E lhe torna impaciente. Na primeira fase, ela agrediu. Quando agride, aí nós temos a segunda fase, é o pensamento automático raivoso. Então, a gente já diz assim, lá, vem aquela pessoa de novo falar comigo. Olha, já está tirando a nossa paciência. Já tirou. Reagimos. Quando a gente tem um pensamento, aí a ação sai. Olha, aquele estresse emocional. Aí você diz, poxa, de novo, essa pessoa na minha vida. De novo, eu estou perdendo a paciência com ela. Então, você já se estressou. Então, quando você está estressado, o que é que você faz? Vem a estratégia de ataque ou defesa. Aí, quando a pessoa lhe agride, você põe e diz outra coisinha que lhe agrida. E muitas vezes a gente grita, não, a gente esbabreja. A gente faz numa gritaria tão grande que a pessoa, a gente responde no mesmo tom. Aí é quando ele diz, a quinta fase é a expressão de raiva. E quando você tem essa expressão de raiva que você externa o seu desequilíbrio, aí você se tornou zangado. Perdeu a oportunidade de ter um dia de amor, de alegria, de felicidade. Sabe por quê? Porque você não teve a sua irritação controlada. Na realidade, o que a gente deixou foi com que aquela pessoa externa alcançasse o nosso campo vibracional, nos deixou com um sentimento de raiva, estressado e na nossa estratégia de ataque. E muitas vezes a gente grita no mesmo tom. O que é? O que foi? Perdemos o nosso tempo. E isso nos deixa exatamente como esse está aqui, ó, zangado. Então, o dia vai ser um dia de tristeza para nós, porque a gente não conseguiu controlar. Ninguém tem o direito de me deixar triste. Não. Eu tenho que ter em mim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A pessoa mais próxima de mim sou eu. Eu me amo. E a gente não pode deixar que isso aconteça, que a irritação chegue e nos domine, que precisamos de equilíbrio. Aí ele vem e diz assim, felizes os homens, felizes os que choram, pois Deus os consolará. Vamos pedir ajuda e buscar na doutrina espírita, na mensagem do Cristo, a resolução de nossos problemas. A consolação prometida por Jesus resulta da compreensão da justiça de nossas lágrimas. Muitas vezes erramos e muitas vezes choramos porque nós precisamos. Mas também o que estamos fazendo de nossas vidas, quais são as reações que estamos tendo com os nossos próximos mais próximos. Como estamos? Será que estamos tratando aquelas pessoas que estão em nossa convivência da mesma forma que tratamos aqueles que estão lá na instituição espírita, ou então no nosso ambiente de trabalho? O que é que nós estamos fazendo? É justamente essa reflexão que chega até nós. E ela é mais forte quando diz assim, irritação controlada pela prece. É isso que precisamos. Observe essa figura. Essa mocinha está trabalhando, irritada, não fez oração, insatisfeita, angustiada e sofrida. Ela não vai conseguir fazer o trabalho dela nunca. Assim mesmo somos nós, quando estamos desequilibrados. Se ela fizer uma oração e pedir a ajuda do seu anjo de guarda, ele para tudo e vem lhe ajudar. Quando ele lhe ajuda, o que é que acontece? Os espíritos equivocados, eles se afastam. Se eles estão aqui coladinho e eles sentem a presença da luz, disse, eita, chamou a luz, o anjo da guarda dela já está aí. Olha que diferença do rostinho dela e vê agora a tranquilidade. O que foi que ela fez? Ela orou. Ela disse assim, vou parar o que eu estou fazendo e vou pedir exatamente ajuda ao meu anjo de guarda. É isso que muitas vezes precisamos fazer. E é isso que muitas vezes também nós esquecemos. Então, na continuidade do texto, o que é que a gente encontra? Vontade bem direcionada, compreensão e tolerância. A Joana de Ângeles vem e nos diz, muitas vezes estamos arrependidos e ficamos iguaizinhos a esse rapaz que está aí, arrependido do que fez, sim, mas precisamos, antes de tudo, meus amores, termos paciência,
conosco mesmo. Eu tenho que ter paciência comigo. Eu errei. Muitas vezes a gente comete um engano e fica com aquilo na cabeça. Não porque eu errei. Aí chega na instituição, ou então participando no Zoom. Fulano, faz a prece. Aí você lembra do erro. Não porque eu errei, eu não vou fazer isso. Eu não sei se vocês têm, mas às vezes lá na nossa instituição, uma das nossas dificuldades é chamar alguém para fazer a prece na tribuna. Vamos fazer a prece? Vamos fazer. Aí a pessoa fica com aquela angústia dentro de si. Não porque eu errei, calma. Primeiro o auto-perdão. E a vontade direcionada. Errei, sim. E agora? E agora eu vou ter nova postura. Eu vou organizar a minha vida. Eu vou ter a paciência comigo. E vou ter compreensão para me ajudar e ajudar o próximo. Com isso a gente se melhora. E com isso a gente está ajudando as pessoas que estão conosco. Por quê? Precisamos do Cristo, meus amores, mas o Cristo também precisa de nós. Precisamos do Cristo, mas ele também precisa de nós. Ele precisa da cumplicidade. É mão dupla. Estamos dando e estamos recebendo. Mas quando Jesus, muitas vezes, precisa ajudar as pessoas, então precisa que alguém chegue perto e somos nós que vamos fazer isso. Então, se tivermos equilíbrio e tolerância diante dos erros das pessoas e dos nossos, tendo paciência conosco, buscando o nosso equilíbrio, aí sim a gente tem uma vontade bem direcionada. E Joana de Ângeles, ela vem e nos mostra, e por que o sofrimento? Por que nós sofremos? O que nos faz estar desse jeito? O que está acontecendo? Quando estamos confortáveis, fazendo o que é certo e adequado ao nosso nível de evolução. Porque na certeza, dentro de nós, aqui na mente e aqui em nosso coração, sabemos quando erramos. E que, muitas vezes, não são as dificuldades dos processos obsessivos que vivemos. Tem coisa que é nossa. Porque nós, muitas vezes, estamos desconfortáveis, porque não estamos seguindo o caminho do Cristo. E quando isso acontece, ótimo. Que coisa boa, estou me esforçando. E quando não, ficamos desconfortáveis. Precisamos da renovação. Nós já temos condição de agir de forma melhor e mais adequada ao nosso nível de consciência. É por isso que muitas vezes não entendemos porque estamos passando por certas dificuldades, enfrentando certos problemas. Porque nós, quando reencarnamos, nós precisamos do material e do nosso corpo físico para poder evoluirmos. Aqui, a gente acelera um pouco mais. Está lá no Livro dos Espíritos, dos objetivos de nossas reencarnações. No mundo espiritual, seguimos o nosso progresso, mas aqui, com a dificuldade do dia a dia, a gente se sente assim, não é obrigado, a gente sente a necessidade de aumentar mais ainda exatamente os nossos passos. Então, vamos alertar e verificar em nós quando não estamos bem. Porque muitas vezes a gente está tão irritado, assim, tão abusado, que uma página de um livro a gente não consegue ler. Vamos buscar a nossa melhoria. Vamos transformar e tirar de nós essa angústia para que a gente possa ter um dia de melhor. O enganador é quem deve estar inquieto e não a vítima. Veja como é forte isso que Joana de Ângeles nos diz. O enganador é quem deve estar inquieto e não a vítima. Observe esse rapaz. Não podemos mais estar assim. Eu vou dizer mais forte, meus amores. Não temos esse direito. E em muitas vezes nos encontramos assim. Então, quando alguém chegar que vai transformar a nossa expressão e fazer com que a pessoa chega gritando, você vai gritar, opa! Faz igual lá em André Luiz, em Nosso Lar. Aquela aguinha da paciência que ele recebeu e ficou com água na boca, esperando que a raiva passasse, esperando que a ansiedade e a angústia, tudo isso passe. Então, uma expressão igual a essa, nós não merecemos mais ter. Precisamos nos amar. Amar e dizer assim, o enganador, quem deve estar inquieto, e não a sua vítima.
Tenhamos paciência diante das dificuldades para enfrentar aqueles que estão exatamente ao nosso lado. Ele vem e diz ainda assim: nossas tendências egoístas transformam os nossos corações insensíveis aos sofrimentos alheios. Nossas tendências egoístas transformam os nossos corações insensíveis aos sofrimentos alheios. Porque, de fato, somos o lobo que alimentamos. Então, ficamos refletir. O que fazer? Observe essa figura. O lobo do lado direito e o lobo do lado esquerdo. Veja como ele é bonito. Mas veja como ele se transforma quando está com raiva, quando está impaciente, quando está arrogante, quando não trata as pessoas com delicadeza e com amor. Então, saber qual o momento e qual aquele que nós estaremos absorvendo essa expressão depende somente de nós. Nós que traçamos. Então, quando tivermos os ímpetos de angústias e de sofrimentos, vamos tentar nos dominar para que o mundo se torne cada vez mais melhor. A Joana é mais forte quando ela diz assim: nós temos o nosso ciclo familiar social, com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Então, essas pessoas agressivas, quando vêm nos atingir, é porque também estamos entrando na mesma sintonia. E a paciência, ela vem para dizer assim: eu te compreendo. Eu vou ter calma. E o que fazer? Qual é a prática, Lídia? O que é que a gente pode fazer para a gente ter esse convívio de amor? E eu observo que eu gosto muito, assim, do toque do contexto familiar, meus amores. Porque aí é que está o forte. Deus nos oportuniza a convivência com as pessoas que estão conosco. Nós não estamos na família somente com quem amamos. Nós estamos na nossa família também com aqueles que temos os nossos desafetos. Nos encontramos, nos buscamos. E aqueles que estão ali conosco é que precisam de nossa atenção para poder resgatar os nossos erros do passado. E muitas vezes nos perdemos. Observe que muitos familiares nem se falam. Eu conheço 2 irmãos que eles não se falam até hoje. Porque quando eram pequenos, um queria um canal de televisão, o outro queria outro canal. A mãe optou por um, o outro ficou com raiva e se afastou. Então, tudo isso mexe, porque não estamos tendo a paciência. Aí ele vem e nos diz: olha, somos diferentes. Todos nós. O que nós precisamos? Tolerância com os erros alheios. Muito importante. Compreender. E que muitas vezes quem agride, por trás dele, deve estar com algum problema. Algo familiar, talvez o lado financeiro muito forte, que não está dando para checar com suas dívidas, algum problema de saúde, algum trauma, alguma angústia que ele tem por trás de sua agressão. Então, tolerância com os erros alheios. Calma, tudo vai passar. Calma, que você vai melhorar. E se a gente não conseguir com a nossa fala, vamos exatamente na oração. 2, não se fixar nos pontos negativos de pessoas e situações. Observe que ele nos diz assim: pessoas e situações. Por tudo tem algo de bom. Até numa pandemia tem algo de bom. Em tudo que acontece conosco. E mesmo naquele momento onde tudo parece que só acontece o ruim, é porque Deus está fortalecendo. Porque quando a gente aprende um certo nível, tá aqui, eu estou aprendendo aqui, ó. Vamos botar assim, na tela, estou aprendendo aqui. Aí diz, olha, já melhorou um pouquinho, aí Deus vai e bota uma dificuldade aqui. Mas eu não já consegui vencer, então estou melhorzinha, né? Então essa dificuldade vem, aí eu me aperriei, me desesperei, venci. Fui na oração,
fiz um tratamento, me organizei e venci. Aí chega outra dificuldade. E agora o que é que eu vou fazer? Mas eu já venci aqui. Ele nunca vai dar um aqui, minha gente. Nenhum que saia da terra onde eu estou. Sempre aquela que vai acontecer é a dificuldade que nós vamos conseguir vencer. Mais cedo ou mais tarde, no nosso tempo, mas no tempo certo de Deus. Ajudar sempre, independente da situação. Sempre. Sejamos nós o último ponto das trevas. Sejamos nós aquele que pega a angústia e a tristeza das pessoas e dissipa. E diz assim, Jesus, estou fazendo a minha parte. Ajuda fulano, que a gente vai melhorar. Então, nós que precisamos fazer isso. Observe que ele trabalha a tolerância, os erros, não se fixar nos pontos negativos, pessoas e situações, e ajudar sempre, independente do que esteja acontecendo. Aí ele vem e nos diz assim, onde buscar inspiração para praticar a paciência? Como é que eu vou conseguir isso? Aí você vem aqui, nesse maravilhoso código, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos ajuda, que está conosco. Aí Deus diz, e na nossa convivência? Como é que a gente faz? Como é que a gente melhora? Onde é que a gente vai buscar? Então, a nossa visão, ela vai se alterando, porque encontramos o lugar que amamos. Então, a gente vai praticando mais ainda a paciência, tudo vai ficando melhor em nossa vida. Quanto mais paciência a gente consegue ter cor, e diz assim, eu vou ter algo de melhor nos meus dias, porque eu já estou enxergando cor. Observe que antes estava assim, e agora já estamos com cor. Então, quanto mais a gente vai praticando, mais a gente vai se melhorando. Então, chega uma hora que as palavras elas ficam mais fortes em nós. Então, eu estou tendo paciência, né? Então, está dando certo. Então, quer dizer que eu estou no lugar certo. Aí é que nós chegamos. Pronto. Centro Espírita caminhando para Jesus. Aí a gente encontra o local, as pessoas, as orientações, a aprendizagem correta de como fazer e o caminho correto exatamente de como seguir. Então, não estamos sozinhos, estamos exatamente com as pessoas corretas, com as dificuldades certas, estamos no contexto familiar corretíssimo, estamos trabalhando com as pessoas que merecemos, estamos nos esforçando e temos exatamente a instituição espírita que nos ajuda e muito, que tudo isso vai passar e vai chegar o tempo que a gente que retornaremos à nossa casa de amor e carinho, aí a gente cresce e consegue viver. Basta que tenhamos, cada um de nós, exatamente a paciência em nossas vidas e que possamos ter, assim, dias de luz e dias de paz. Que tenhamos a coragem para vencer as nossas dificuldades e que possamos sempre melhorarmos, hoje e sempre, com toda a paciência necessária. Cheguei no nosso tempo e eu tenho que parar. Muito obrigada. Foi uma palestra muito importante que nossa irmã Lediane fez hoje. A paciência é um exercício diário. Tem pessoas que dizem assim, eu perdi a paciência. A paciência não é uma carteira, não é uma moeda, não é nada que a gente perde. Paciência é exercício diário. É preciso que a gente tenha paciência mesmo, começando dentro do nosso lar. Porque se a gente não tem paciência dentro do nosso lar, como é que a gente vai lidar com as pessoas que estão lá fora? São bem diferentes de todos nós. Como a Alexandre disse, nós não somos iguais. Somos diferentes. Precisamos saber lidar com tudo isso. Porque a finalidade do Espírito sobre a Terra, está lá no capítulo 17, é exercitar isso. Paciência. É necessário, não é uma moeda. Eu sempre digo a Márcia aqui, meu Deus, a gente tem que ter paciência para lidar com as coisas. Paciência, sempre com a paciência. Quando você lida com paciência, você procura fazer as suas coisas corretas e certas. Mas na medida que você disse assim, eu perdi a paciência, ninguém perde a paciência, meu amigo, ninguém perde a paciência.
Paciência é um exercício cotidiano, diminuto, diário, começando dentro do nosso lar. A gente possa levar isso para a sociedade lá fora, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, porque nós vamos encontrar tantas pessoas diferentes lá fora que a gente tem que dialogar, cada um na sua maneira, na sua conduta, na sua postura. Quando a gente exercita a paciência, que outro vai nos ferir com qualquer coisa, você vai pensar duas vezes para revidar. Então, a paciência é importantíssimo, é um exercício para todos nós. Só isso que eu queria dizer. Parabéns, Lady Jane, pela sua palestra dessa noite. Que Deus te abençoe sempre, 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 sempre. Muita paz para todos. Jane, boa noite mais uma vez. Muito oportuna a sua abordagem. E nós estamos vivendo num período agora de paciência. E muita paciência. Por isso que aqueles que não tiveram a devida paciência, houve um aumento alarmante nas consultas psiquiátricas. Porque ninguém estava acostumado a esse isolamento. É uma coisa que foi inusitada para a nossa geração, ao menos nunca passamos por isso. Eu não me lembro. De forma que isso é um exercício de dificuldade. E muita gente teve neurose, psiquiatria, os consultórios não estão dando conta do recado. E uma das coisas que talvez nos prejudique muito, no que podia chamar de impaciência, é o imediatismo, é não saber esperar. Tudo tem seu tempo. E nós somos muito imediatistas, nós queremos para ontem o que não merecemos para hoje. E por isso o sofrimento chega. Parabéns pelo seu trabalho. Jane, eu só queria o centro da gente que você mostrou muito bem, numa visão meio caótica e evoluindo para ter uma visão nítida. Isso foi um exemplo muito bacana, muito interessante essa sua forma de visualizar, de fazer a gente perceber. Ok. Porque muitas vezes é assim que a gente reage, né, Rogério? A gente Exatamente. a gente não tem nem cor na vida, minha gente. Não precisa mudar esse cenário que está em nossas mentes. Muitas vezes a gente só vê tudo preto e branco. Nem cor acontece. A gente ainda vê preto e branco, ainda vê embaçado. Porque a gente não tem não busca aquela essência divina em nós. De fato, Deus nos trouxe aqui para a felicidade. É isso que nós precisamos. É isso que nós devemos ter. Então, se tivermos paciência com as pessoas que estão conosco, a gente diminui o nosso nível de irritabilidade. E compreender que todo mundo tem defeito, mas também todo mundo tem qualidade. Todo mundo tem uma coisa ruim, mas todo mundo também tem uma coisa boa. Precisamos enxergar isso. Nem que a pessoa tenha bem escondidinho, né? Às vezes a pessoa tem bem escondidinho, mas a gente precisa achar isso nas pessoas, para que a gente torne o mundo melhor, o mundo mais agradável, mais feliz, um sorriso, um abraço, um oi, tudo bom, como está? Precisa de alguma coisa? Quando a gente começa a exercitar isso, aí a gente vai se melhorando. Tudo volta, né? É assim? Tudo volta para a gente. Com muito conforto, com muito amor, com muito carinho, tudo volta. Então, é isso que a gente tem que tentar modificar o cenário. Quando o negócio estiver, peraí, tem alguma coisa errada. Aí busca sua harmonia, sua paciência, respirando, eu vou aceitar, eu vou compreender, e eu vou orar. E assim a gente vai. Aí chega a ação. Quando você vê, chegou a ação e a solução do problema. Mas se entrarmos no clima de desespero, a gente não consegue. Exatamente. E essa ação faz com que a outra pessoa ela sinta também que tem que se melhorar. E ela começa a ter outra atitude. Ela começa a ter outra postura. Isso é muito interessante. Ok, obrigadinho. É uma coisa lá, Lady Jane, que como você disse aí, todos nós temos virtudes, todos nós temos defeitos. Todos nós temos. Precisamos visualizar e entender as virtudes de cada um de nós.
mas algumas pessoas, não vou dizer todo mundo, mas algumas pessoas querem que o nosso irmão, aquele que está encaminhado conosco, seja igual a nós. E cada um de nós somos independentes, cada um de nós temos a nossa própria personalidade, cada um de nós temos as nossas virtudes e temos os nossos defeitos. Então, cabe, quando nós enxergamos o defeito de alguém, ter a paciência de, no momento oportuno, chamar a atenção daquilo que você entende como defeito, mas que aquilo ali é a sua visão de defeito. Não quer dizer que aquilo seja um defeito. É a sua visão que está enxergando um defeito no próximo. Aquilo que você está reconhecendo como uma virtude, pode para o outro achar que não é virtude. Então, precisamos ter essa paciência de nos entender e também entender o nosso irmão que está encaminhado conosco e que tem suas deficiências, como nós temos também. Todos nós estamos aqui numa caminhada de aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo a nos melhorar. Foi muito boa a sua palestra, eu adorei. Excelente. Mas era só esse comentário que eu queria fazer sobre essa questão que nós, muitas vezes, esquecemos que cada um de nós somos únicos. Temos as nossas e precisamos ter paciência com as falhas que nós enxergamos no nosso irmão. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento e pedindo para a Lady Jeane fazê-la, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Jesus por tudo que temos recebido. Jesus, amigo, te agradecemos pelo teu amor, por saber que tu estás conosco a nos guiar, a nos iluminar, para que possamos cada vez mais melhorarmos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pacientes uns com os outros. Dá-nos a sabedoria, Jesus, olhos de ver e ouvido de escutar, e que possamos reagir diante de nossos ímpetos grosseiros, os nossos ímpetos, Senhor, de encarnações passadas, onde muitas delas ainda não conhecíamos a Ti. Dai-nos o Teu amor, a Tua sabedoria, e que possamos sermos hoje melhores do que ontem, para que um futuro de luz, de progresso e de paz exista com todos nós. Te agradecemos aos mentores da casa pelo apoio recebido, e que possamos, Senhor, termos uma semana de luz, de paz, sabedoria e coragem, para dizermos assim: eis-me aqui, Senhor, entra em minha morada. Que assim seja. Com essa prece, então, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão e mestre Jesus, a espiritualidade amiga da nossa casa, caminhando para Jesus, do Jesus no lar também, nossa co-irmã, casa co-irmã, para, em nome de Jesus, encerrarmos a nossa palestra da noite de hoje. Que a luz amorosa do Mestre esteja com todos nós. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Nós é que agradecemos.